Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho, estamos na 3ª semana do tempo comum, e nesta manhã o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado hoje com o corpo de pé, mas com o coração ainda cansado. Talvez você tenha dormido pouco porque a preocupação não deixou sua mente descansar. Talvez ontem à noite você tenha olhado para o teto do quarto, tentando encontrar uma resposta para um problema que parece não ter solução. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém percebe. Você sorri para as pessoas, responde que está tudo bem, continua trabalhando, cuidando da casa, da família, cumprindo as suas responsabilidades, mas por dentro sente que existe algo quebrado. Talvez exista uma dor que você nunca conseguiu colocar em palavras. Talvez você tenha pedido ajuda tantas vezes em silêncio que já nem sabe como rezar. Talvez você esteja cansado de lutar contra o mesmo medo, contra a mesma ansiedade, contra a mesma culpa. Talvez alguém tenha machucado profundamente o seu coração. Talvez você esteja vivendo um problema dentro da sua família e ninguém imagina o quanto isso dói. Talvez o dinheiro esteja curto, os boletos estejam vencendo, o aluguel esteja chegando, a geladeira não esteja tão cheia quanto você gostaria e você esteja tentando manter a esperança enquanto faz as contas. Talvez você esteja preocupado com um filho que se afastou de Deus. Talvez exista alguém doente na sua casa. Talvez você mesmo esteja esperando um exame, um diagnóstico, uma resposta médica. Talvez você esteja começando este dia sentindo que precisa ser forte para todos, mas ninguém percebe que você também precisa de um abraço. E sabe qual é a parte mais difícil? É quando a gente começa a acreditar que Deus também não está vendo. É quando o coração sussurra: será que Deus se esqueceu de mim? Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus vê. Deus conhece cada lágrima que você escondeu. Deus conhece o cansaço que ninguém percebe. Deus sabe o nome da sua dor. O Senhor não se esqueceu de você. Antes mesmo desta oração começar, Deus já conhecia tudo aquilo que você está vivendo. Ele conhece a luta que existe dentro da sua casa. Conhece a batalha que acontece dentro da sua mente. Conhece o peso escondido atrás do seu sorriso. E foi exatamente por isso que Ele permitiu que você estivesse aqui nesta manhã. Nada acontece por acaso quando Deus conduz os nossos passos. Se hoje esta oração chegou até você, é porque o Senhor deseja tocar justamente aquilo que parecia impossível de ser alcançado. Antes de continuarmos, eu quero convidar você a transformar os comentários em um altar de oração. Escreva com fé: Jesus, cura o meu coração. Escreva essa pequena oração como quem entrega a Deus aquilo que mais precisa de cura hoje. Eu vou rezar por você agora com fé. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que as obrigações tomem conta do meu tempo, eu paro, eu respiro e me coloco diante de Ti. Eu reconheço que preciso da Tua presença, preciso da Tua paz, preciso da Tua força, preciso do Teu olhar de amor sobre a minha vida. Hoje eu não quero caminhar sozinho, quero caminhar contigo. Eu te entrego este dia que começa, entrego as tarefas que me esperam, entrego o trabalho que preciso realizar, entrego as pessoas que vou encontrar, entrego as conversas que ainda vou ter, entrego as decisões que preciso tomar, entrego os caminhos que ainda não conheço, entrego também aquilo que ninguém vê, entrego o medo que escondo, entrego o cansaço que disfarço, entrego a preocupação que guardo em silêncio, entrego a dor que ainda não consegui superar. Senhor, recebe aquilo que eu mostro às pessoas e também aquilo que eu escondo dentro de mim. Recebe aquilo que eu consigo dizer e aquilo que eu engulo para não preocupar ninguém. Recebe aquilo que eu enfrento com coragem e também aquilo que eu continuo evitando porque ainda dói. Nada precisa ficar escondido diante de Ti, porque Tu me conheces por inteiro.
Tu conheces as minhas forças, conheces as minhas limitações, conheces até mesmo as lágrimas que eu nunca derramei diante de ninguém. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, nos apresenta uma palavra profundamente consoladora de Jesus. A palavra diz que trouxeram até Jesus um homem paralítico deitado numa cama, e vendo a fé daquelas pessoas, Jesus disse: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Hoje talvez você também se sinta paralisado, não apenas no corpo, mas na esperança, na alegria, na coragem de recomeçar. E Jesus continua olhando para cada filho e cada filha com a mesma ternura. Ele continua dizendo: coragem. Você percebe a beleza dessa palavra? Jesus não começa perguntando ao homem há quanto tempo ele estava doente. Não pergunta quem foi o culpado. Não faz um discurso longo. Antes de qualquer milagre visível, Jesus toca aquilo que ninguém conseguia enxergar. Ele olha para o coração. Ele diz: coragem, filho. Que palavra maravilhosa para esta manhã, porque talvez seja exatamente isso que está faltando dentro de você. Coragem. Coragem para continuar quando tudo parece pesado. Coragem para levantar da cama. Coragem para enfrentar mais um dia de trabalho. Coragem para cuidar da família. Coragem para esperar o tempo de Deus sem desistir. Quantas vezes nós pedimos apenas que Deus mude as circunstâncias, mas Jesus sabe que antes de mudar a situação, muitas vezes é preciso fortalecer o coração, porque um coração curado consegue atravessar tempestades. Um coração cheio da presença de Deus encontra esperança onde antes só existia medo. Talvez hoje você se sinta como aquele paralítico do Evangelho, não porque seus pés estejam impedidos de andar, mas porque existe algo dentro de você que parece preso. Talvez seja uma tristeza antiga, talvez seja uma decepção, talvez seja uma culpa que você carrega há anos, talvez seja uma palavra dura que alguém disse que nunca saiu da sua memória. Talvez você tenha perdido a confiança nas pessoas, talvez até tenha perdido a confiança em si mesmo. Mas Jesus continua repetindo: coragem, meu filho, coragem, minha filha. Essas palavras atravessam séculos e chegam até esta manhã, chegam até a sua casa, chegam até o lugar onde você está ouvindo esta oração, talvez na cozinha preparando café, talvez dentro de um ônibus indo para o trabalho, talvez sentado na sala de espera de um hospital, talvez vestindo o uniforme para mais um dia de serviço, talvez cuidando de alguém que depende completamente de você. Jesus sabe exatamente onde você está. Ele não se atrasa. Ele chega no momento em que o coração mais precisa. Senhor, nesta manhã eu quero colocar diante de Ti todas as áreas da nossa vida que parecem paralisadas. Existem sonhos que deixaram de caminhar. Existem projetos interrompidos. Existem relacionamentos machucados. Existem esperanças que foram sendo abandonadas pouco a pouco. Existem pessoas que já não acreditam mais que podem recomeçar, mas Tu és o Deus dos recomeços. Tu és aquele que levanta quem caiu. Tu és aquele que fortalece quem perdeu as forças. Tu és aquele que aproxima quem se afastou. Tu és aquele que faz florescer vida onde parecia existir apenas deserto. Senhor, cura em mim essa ferida que ninguém conhece. Toca aquilo que ainda dói. Toca o lugar onde eu já não consigo tocar. Visita as lembranças que continuam machucando o meu coração. Entra nos ambientes da minha alma que permanecem fechados por medo. Liberta-me das correntes invisíveis que impedem a minha paz. Liberta-me da culpa que me faz acreditar que não sou digno do Teu amor. Liberta-me do medo de fracassar outra vez. Liberta-me da ansiedade que tenta controlar aquilo que só pertence às Tuas mãos. Ensina-me a confiar mesmo quando eu não vejo respostas. Ensina-me a esperar sem perder a esperança. Ensina-me a caminhar um passo de cada vez. Ensina-me a descansar na certeza de que Tu continuas conduzindo a minha história. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias
Tu conheces cada lar que acompanha esta oração. Conheces as casas cheias de alegria e também aquelas onde o silêncio se tornou pesado. Existem pais que saem ainda de madrugada para trabalhar e voltam tarde da noite, fazendo tudo o que podem para que nunca falte o pão de cada dia. Fortalece esses pais, Senhor. Dá-lhes saúde, proteção e esperança. Existem mães que escondem as próprias lágrimas para não preocupar os filhos. Mães que oram em silêncio, enquanto arrumam a casa, lavam a roupa, preparam a comida e continuam acreditando que dias melhores virão. Abraça cada uma delas, renova suas forças. Existem casais que já não conseguem conversar sem discutir. Casais que dormem na mesma casa, mas sentem que os seus corações estão distantes. Leva novamente o diálogo para dentro desses lares. Ensina-os a perdoar, ensina-os a recomeçar. Existem filhos que se sentem incompreendidos, filhos que cresceram carregando feridas, filhos que se afastaram da família, filhos que partiram para outra cidade ou outro país em busca de trabalho e deixam saudades todos os dias. Senhor, guarda cada um deles. Pensa, Senhor, naquela mãe que todas as noites olha para a porta esperando o filho voltar em segurança. Pensa naquele pai que faz contas em silêncio, preocupado se conseguirá pagar as despesas deste mês. Pensa naquele casal que sorri diante dos outros, mas chora quando fecha a porta de casa. Pensa na avó que reza o terço todos os dias pelos netos, pedindo que nunca se afastem de ti. Pensa naquela pessoa que prepara o café da manhã para a família enquanto esconde o próprio sofrimento atrás de um sorriso. Que cada casa seja alcançada pela tua paz. Que cada família experimente hoje a força do teu amor. Que ninguém perca a esperança, porque onde tu entras, Senhor, sempre existe a possibilidade de um novo começo. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de ti os nossos filhos e os nossos jovens. Tu conheces cada coração. Conheces aqueles que cresceram ouvindo falar de ti e também aqueles que em algum momento da vida se afastaram do teu caminho. Existem pais que já não sabem mais como conversar com os filhos. Existem mães que dobram os joelhos todas as noites porque sentem que suas palavras já não conseguem alcançar o coração de quem mais amam. Senhor, vai onde nós não conseguimos chegar. Entra no quarto daquele jovem que perdeu a esperança. Visita aquele adolescente que sorri diante dos amigos, mas chora quando está sozinho. Abraça aquele filho que se sente perdido. Protege os jovens das más companhias. Livra-os das drogas, da violência, da criminalidade e de tudo aquilo que tenta destruir a dignidade que tu lhes deste. Afasta-os do desânimo. Afasta-os da mentira de que suas vidas não têm valor. Que eles descubram que são profundamente amados por ti. Que encontrem pessoas boas em seus caminhos. Que tenham coragem para dizer não ao pecado e sim ao teu amor. E, Senhor, visita também aqueles que estão longe da família, os que saíram de casa para estudar, os que viajaram em busca de trabalho, os que vivem em outra cidade ou até em outro país. Que nunca lhes falte a certeza de que existe alguém rezando por eles. Que nunca lhes falte o teu cuidado. E agora, Senhor, eu quero rezar por todos os doentes. Tu conheces aqueles que acompanham esta oração de um leito de hospital. Conheces quem está em casa esperando uma consulta. Conheces quem começou um tratamento. Conheces quem sente dores constantes. Conheces quem já perdeu as forças. Mas tu também conheces aqueles que cuidam dos doentes. A esposa que passa a noite sem dormir. O marido que tenta ser forte diante da esposa enferma. A filha que acompanha a mãe em cada exame. O filho que deixa o trabalho mais cedo para levar o pai ao médico. Os avós que cuidam uns dos outros com carinho. Senhor, fortalece quem sofre e fortalece também quem cuida. Dá paciência quando o cansaço chegar. Dá esperança quando o medo tentar dominar. Dá consolo quando as notícias forem difíceis. Que cada quarto de hospital seja visitado pela tua presença. Que cada clínica,
Que cada casa onde existe um enfermo seja alcançada pela tua paz. Senhor Jesus, assim como disseste ao paralítico, coragem, filho, diz hoje essa mesma palavra aos que perderam o ânimo. Que a tua voz seja mais forte do que qualquer diagnóstico, mais forte do que qualquer medo, mais forte do que qualquer tristeza. E agora eu quero colocar diante de ti aqueles que vivem preocupados com o trabalho e com o sustento da família. Senhor, tu conheces a realidade de tantas pessoas que acordam antes do nascer do sol. Conheces quem pega vários ônibus para chegar ao emprego. Conheces quem trabalha nas ruas, nas lojas, nas fábricas, nos escritórios, nas escolas, nos hospitais, nas plantações. Conheces também quem está desempregado, quem distribui currículos todos os dias, quem participa de entrevistas, quem espera uma ligação que nunca chega. Abre portas, Senhor. Concede oportunidades honestas. Abençoa o trabalho de cada pessoa. Que nunca falte o pão de cada dia. Que nunca falte alimento sobre a mesa. Ajuda quem está preocupado com os boletos acumulados, com o aluguel, com o remédio que precisa comprar, com a prestação da casa, com o material escolar dos filhos, com as contas que parecem maiores do que o salário. Senhor, ensina-nos a confiar na tua providência. Não permitas que a preocupação roube a nossa paz. Dá-nos sabedoria para administrar aquilo que recebemos. Livra-nos do desespero, livra-nos das decisões tomadas por impulso, livra-nos da tentação de perder a esperança, porque tu és o Deus que nunca abandona os teus filhos. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que o teu Filho nos ensinou, queremos guardar no coração a mesma palavra que hoje ecoa no Evangelho: coragem. Que essa palavra acompanhe cada passo deste dia. Quando o medo aparecer, lembra-nos de que tu estás conosco. Quando o desânimo bater a porta, faz-nos recordar que tu nunca nos abandonas. Quando pensarmos que estamos sozinhos, ajuda-nos a perceber que a tua mão continua sustentando a nossa vida, porque aquele homem entrou na presença de Jesus carregado por outras pessoas e saiu alcançado pela tua misericórdia. Também nós chegamos hoje trazendo os nossos pesos e acreditamos que não terminaremos esta oração da mesma maneira como começamos. Tu já estás realizando em silêncio a obra da tua graça dentro de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada cômodo, sobre cada parede, sobre cada janela, sobre a mesa onde vocês fazem as refeições, sobre o quarto onde você descansa, sobre o lugar onde você trabalha e sobre todos aqueles que você ama. Que o Senhor abençoe os seus caminhos, que proteja a sua saída e a sua chegada, que envie os seus santos anjos para guardarem cada passo deste novo dia. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia somente pedindo, eu quero também te agradecer. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiro, obrigado por esta manhã que começa, obrigado pelo café que aquece as mãos, obrigado pelo pão que chega à mesa, obrigado pela água que mata a sede, obrigado pela cama onde pude descansar, obrigado pela roupa que tenho para vestir, obrigado pelo abraço de quem me ama, obrigado pela mensagem que recebi quando mais precisava, obrigado pelo vizinho que cumprimenta com um sorriso, obrigado pela criança que enche a casa de alegria, obrigado pelo idoso que nos ensina a perseverar, obrigado pelo colega que estende a mão, obrigado pelas pequenas vitórias que tantas vezes passam despercebidas.
Obrigado porque mesmo nos dias difíceis, nunca deixaste de cuidar de mim. Quando eu não percebia, tu já estavas abrindo caminhos. Quando eu pensava que estava sozinho, tu caminhavas ao meu lado. Quando minhas forças acabavam, era a tua graça que me sustentava. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe as minhas alegrias, recebe as minhas dores, recebe os meus sonhos, recebe os meus fracassos, recebe as minhas falhas, recebe os meus medos, recebe as minhas incertezas, recebe tudo aquilo que ainda não consigo compreender. Eu te entrego tudo, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Porque sei que tu não esperas uma vida perfeita. Tu acolhes um coração sincero. Tu acolhes um filho que volta. Tu acolhes uma filha que confia. E é por isso que nesta manhã eu descanso em ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado coração de Jesus, aquecei os corações que esfriaram, curai as feridas que ainda sangram. Levantai aqueles que perderam a coragem. Fortalecei aqueles que estão cansados. Ensinai-nos a amar como vós amais. Fazei do nosso coração um reflexo do vosso amor misericordioso. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Se puder, feche os seus olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus sentado diante de você. Não existe pressa, não existe barulho. Existe apenas a presença dEle. Ele olha para os seus olhos com infinita ternura. Não há condenação nesse olhar. Não há rejeição. Há apenas amor. Ele conhece o seu nome. Conhece a sua história. Conhece as noites em que você chorou sem que ninguém visse. Conhece as batalhas que você trava em silêncio. Conhece as perguntas que você nunca fez em voz alta. E Jesus sorri para você. Então ele diz suavemente: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço o que você carrega. Não tenha medo, eu estou com você. Você não caminhará sozinho. Tenha coragem, eu não abandonei a sua história. Permaneça por alguns instantes nessa presença. Fique nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não precisa de palavras bonitas. Ele entende o que o seu coração sente. Se você quiser chorar, chore. Se quiser apenas respirar em paz, respire. Se quiser agradecer, agradeça. Se quiser pedir ajuda, peça. Deus entende até o silêncio. E que esse silêncio seja preenchido pela certeza de que o Senhor já começou uma obra nova dentro de você. Antes de terminarmos, proclame esta verdade com fé. Jesus está comigo. Jesus me fortalece. Jesus me faz recomeçar. Guarde essa certeza durante todo o dia. Sempre que o medo tentar dominar o seu coração, lembre-se do evangelho desta manhã. Jesus não viu apenas a limitação daquele homem. Ele viu um filho, e hoje ele também olha para você antes de olhar para os seus problemas. A sua dor não é maior do que o amor de Deus. O seu passado não é mais forte do que a misericórdia de Cristo. E a sua esperança nunca será em vão quando estiver colocada nas mãos do Senhor. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar em Deus. Escreva com fé, porque essa declaração é uma oração. E se você lembrar de alguém que precisa desta palavra, envie esta oração. Talvez seja exatamente o abraço de Deus que essa pessoa estava esperando receber hoje. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, permaneça com você, acompanhe a sua família e guarde o seu coração durante todo este dia. Amém? Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quem escuta Jesus encontrar coragem para recomeçar. Evangelizar é preciso,